Fala, bovinos petroleiros! Quem tem Petro aí na carteira? Bora ver o balanço do trimestre da nossa gigante do ouro negro. Põe na tela. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um raio-x do mercado. Aqui é a energia do boizão entrando em cena, prontos para destrinchar os números mais quentes da bolsa. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no balanço do primeiro trimestre de 2026 de uma das maiores gigantes que temos, a Petrobras. A ideia aqui não é ficar lendo planilha chata, não. É entender de verdade a engrenagem, a anatomia completa dessa verdadeira vaca leiteira, com muita clareza e direto ao ponto. Bom, para organizar nosso raciocínio, a gente vai seguir 6 passos bem diretos. Vamos falar sobre o tamanho do pasto, o leite na operação, a compra de tratores, a colheita dos lucros, o fazendeiro paciente e, por fim, descobrir se o pasto ainda está verde. Então, bora lá para o passo 1, o tamanho do pasto. Saca só a magnitude desse número. No primeiro trimestre de 2026, a empresa botou para dentro uma receita de 124 bilhões de reais. Isso em apenas 3 meses. Se a gente pegar isso e multiplicar por 4 para ter uma visão do ano inteiro, a gente bate na porta de R$500 bilhão. É um porte simplesmente colossal. Pouquíssimas empresas no planeta conseguem chegar nesse patamar e entender essa escala absoluta é fundamental antes de olhar para qualquer oscilação de curto prazo. E isso leva a gente direto para o passo 2, o leite na operação. Vamos separar lucro de geração de caixa. Veja bem, quem está começando no mercado costuma olhar direto para aquela primeira linha ali, o lucro líquido, que, aliás, ficou em 24 bilhões de reais, bem estável. Mas o mercado profissional, aquela galera que realmente move o ponteiro, foca na geração de caixa operacional. Ou seja, dinheiro vivo entrando na conta no dia a dia. E esse número foi de 44 bilhões de reais. Essa montanha de dinheiro entrando que confirma que o negócio continua sendo uma verdadeira vaca leiteira geradora de valor. Mas o pulo do gato mesmo é o fluxo de caixa livre. A conta é simples. Pega a geração de caixa operacional, que foi de 44 bilhões, e subtrai os investimentos que a empresa fez no período. O que sobra? 20 bilhões de reais. Esse é o dinheiro totalmente livre, desimpedido, e o fato desse número ter ficado em 20 bilhões explica perfeitamente a queda recente nos dividendos, que pegou tanta gente de surpresa. O caixa livre caiu simplesmente porque a empresa decidiu gastar mais dinheiro em outra área. E qual área é essa? Passo 3. Comprando tratores novos. Ou melhor, investimentos. A gente teve um aumento de 25% no volume de investimentos agora, chegando a 5,1 bilhões de reais. E a fatia mais suculenta desse dinheiro, cerca de 4,5 bilhões, foi direto para exploração e produção. É o coração do negócio, a parte mais rentável da companhia. Então sim, o caixa imediato diminuiu um pouco, mas isso não é necessariamente ruim. É dinheiro sendo colocado para trabalhar pesado, para expandir o pasto e garantir as safras lá na frente. Na prática, esse investimento vira projetos gigantescos. A empresa está entregando novas plataformas num ritmo impressionante. E olha isso, uma única plataforma nova dessas tem capacidade para puxar entre 180 a 225 mil barris de petróleo por dia. Para colocar em perspectiva, uma plataforma só produz basicamente o mesmo que a operação inteira de concorrentes de peso como a PetroRio. Com esse cronograma acelerando até 2030, a empresa crava de vez o pé entre as maiores produtoras do mundo. Agora, uma coisa que é super interessante de analisar é a alavancagem financeira. A dívida bruta está na casa dos 71 bilhões de dólares. Em reais, isso passa de 350 bilhões. Assusta, né? Mas aí a gente olha para o múltiplo de dívida líquida sobre geração de caixa e está em apenas 1,43 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dívida é gigantesca, sim, mas a capacidade da empresa de gerar dinheiro para pagar essa dívida é ainda maior. Está super controlado. Passo 4. A parte que todo mundo gosta de acompanhar, a colheita, o famoso pinga-pinga dos dividendos. A regra do jogo aqui é claríssima. A política oficial diz que 45% do fluxo de caixa livre tem que ir direto para o bolso dos acionistas como dividendo. Lembra daquela matemática? Se a empresa aumenta muito os investimentos para crescer, o fluxo de caixa livre dá uma encolhida. Como o dividendo é uma fatia cravada de 45% dessa sobra, é natural que o pagamento no curto prazo diminua. É pura matemática. Mas o formato que eles usam para pagar é que é sensacional. Aqueles 70 centavos por ação vêm fatiados. Tem a data com em junho, e aí o dinheiro cai metade em agosto e metade em setembro. Como eles anunciam dividendos todo trimestre, cria aquele efeito maravilhoso de pinga-pinga na conta. Com essas várias datas ao longo do ano, quem segura a ação acaba recebendo uns 8 pagamentos anuais. É dinheiro caindo quase todo mês.
Fazendo um resumão, esses 70 centavos dão um yield de uns 1,5% agora. Mas, olhando para o ano inteiro, o mercado projeta um retorno entre 7% e 9%. Pode não ser aqueles 20% absurdos do passado, mas ainda um retorno extremamente parrudo. E tem vento a favor soprando forte, petróleo rompendo $100 o barril e o dólar ali na casa dos R$ 5. Esse cenário tem tudo para dar uma bela turbinada nos próximos resultados. Entrando no nosso passo 5. Vamos falar do fazendeiro paciente. Um baita estudo de caso. Vale muito a pena olhar para o exemplo do Juca Abdala. Ele é um dos maiores e mais discretos investidores individuais da nossa bolsa e comanda o fundo Dinâmica Energia, um fundo exclusivo com nada menos que 35 bilhões de reais. A estratégia dele é uma aula de foco no longo prazo. A carteira do fundo ilustra perfeitamente o poder de se concentrar em ativos excepcionais. É super enxuta. Apenas a posição principal toma 28% de todo o fundo. A gente está falando de 222 milhões de ações. São 9 bilhões de reais alocados em uma única petrolífera, acompanhados de posições gigantes no setor elétrico. E o que separa os grandes investidores do resto da galera é literalmente o estômago. Ali, entre 2010 e 2015, a ação chegou a derreter 80%. A dívida estava nas nuvens, os dividendos evaporaram. E o que ele fez enquanto todo mundo corria em pânico junto com a boiada? Ele foi lá e comprou mais. Manteve o sangue frio, comprou a preços de banana e o resultado foi multiplicar o capital investido na época em quase 20 vezes. E chegamos ao passo 6, a grande pergunta: o pasto ainda está verde? Para responder isso, a gente olha para a métrica favorita do mercado, o EV sobre EBITDA. Traduzindo do financeiro para ficar bem simples, é pegar o preço total da fazenda inteira, somado com a dívida dela, e dividir por quanto dinheiro ela consegue gerar por ano. A matemática aqui aponta para um valor da firma de 924 bilhões, dividido por um EBITDA projetado de 250 bilhões. E o resultado dessa conta é espetacular. O múltiplo projetado por ano fica abaixo de 4 vezes. Se a gente pegar o histórico desde 1999, a média sempre andou ali entre 5 e 7 vezes. Ou seja, por mais que as ações tenham subido, a empresa ainda negocia por menos da metade da sua média histórica. Pelos padrões tradicionais, continua muito barata em relação ao caminhão de dinheiro que produz. E assim, a gente amarra o nosso estudo. Uma gigante com receita colossal, onde dá para entender perfeitamente que o dinheiro indo para novos investimentos afeta o dividendo só no curto prazo. O risco está controlado e a ação continua descontada perante tudo que ela produz. Fica a reflexão final. Com crescimento de produção chegando e múltiplos abaixo do histórico, será que uma vaca leiteira desse porte faz sentido numa carteira focada em paciência e longo prazo? Fica a provocação. Quem tem? Quem tem, hein? Conta pra gente. Gostou do balanço, chifrudo? Curte, compartilha e segue o Boizão, dá uma força aí. Money. Fui.